E um ponto que eu ia falar, que se eu pudesse eu vendia isso e coloca isso em mente, tá, o que eu vou falar agora, tá. Coloca isso em mente. E estamos falando de uma posição de analista, tá. Analista. O seu gerente, diretor, vice-presidente ou presidente, ele tem dezenas de outros problemas na cabeça, tá, dezenas, se não forem centenas de outros problemas. O seu papel é facilitar o entendimento, tá. Coloca isso em mente, o seu papel é facilitar o entendimento. Então, esses 3 blocos que eu falei, se você navega nesses 3 blocos da forma correta, você apresenta um problema ou apresenta uma solução de uma forma que a outra pessoa do outro lado, coordenador, gerente, diretor, vice-presidente, presidente, absorva rapidamente e entenda o problema ou a solução, tá? O cérebro, ele gera um mecanismo de defesa quando ele começa a ter dificuldade para entender alguma coisa. E eu não estou falando isso da minha cabeça, tá? Estou falando isso com base em livros de psicologia, tá? Entenda isso. Psicologia, neurociência. O cérebro ele tem um mecanismo de defesa. Se fica difícil entender alguma coisa, ele vai ligar uma parte racional ali e vai tentar processar aquela informação, vai tentar ver o que está acontecendo, vai ter dificuldade. E isso gera um problema, gera ansiedade, gera estresse, gera dúvida, ok? Agora, se você chega e apresenta de uma forma simples, que a outra pessoa vai falar, é isso? Tá, entendi. Então a gente vai fazer isso, depois isso, depois isso. Isso muda completamente, primeiro, a percepção do seu trabalho, seu primeiro ponto, e o segundo ponto é o resultado que você vai obter com isso. Muda completamente, mas muda muito, tá? Eu vou falar de um caso clássico, eu tem vários casos assim, tá? Mas esse eu já falei em vários momentos, mas tomada de decisão, passei por uma operação, eram 9 fábricas, 8 fábricas utilizavam a mesma matéria-prima, um material comum ali, e a tomada de decisão em relação à compra dessa matéria-prima, ela chegou ao absurdo, tá, de ser realizada em 5 minutos. Por quê? Porque na época eu construí o que era um painel azul, era um painel, era um one page, uma página só ali de reporte que tinha todos os dados desse material, era uma página, cabia numa folha de papel A4. Todos os dados desse material, sentava junto com o presidente da empresa, com o diretor financeiro, com gerente de controladoria, com gerente de supply chain, com todas as pessoas ali para tomada de decisão, com base nisso tomava decisão, antecipa a compra, posterga, entende o que está acontecendo, aumenta o volume, diminui, traz de um outro fornecedor ali um volume adicional. Tinham várias decisões que eram tomadas ali rápido. E essa de 5 minutos, eu lembro, as pessoas todas atrasaram ali alguns minutos, eu sentei junto com o presidente da empresa, em 5 minutos a gente tomou a decisão ali do que fazer. E aí quando as pessoas começaram a entrar ou na sala ou na conferência, que tinham pessoas de outras plantas, eu lembro que o presidente levantou da mesa e falou, ó, já a decisão tomada aqui, ó, acabou, 5 minutos, já foi. Então perceba que esse é o seu papel, tá? Tornar o processo decisório fácil. Não chegue com um monte de dado, um monte de cruzamento de dado, confusão. A pessoa não vai entender, tá? Ela nem vai querer entender, ok? Não faça isso, simplifique.